Amém, igreja? Amém. Gostoso louvar na casa do Senhor, né? Ah, quem estava com saudade aí? Que bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, você tomou uma decisão hoje, não tomou? Ou tomou mais de uma? Várias, né? Nós tomamos várias decisões todos os dias. O simples fato de nós sairmos da cama já é uma decisão que nós tomamos, não é? Então nós tomamos várias decisões na nossa vida. Aliás, a nossa vida, ela é baseada em decisões. Nós tomamos decisões o tempo todo. Então e se a gente entender que a nossa vida é baseada em decisões, nós temos que começar a perceber então que como nós seguimos a nossa vida, vai ser conforme as decisões que nós tomamos. Correto? Como a nossa vida segue, ela segue conforme as decisões que nós tomamos. Então, isso faz com que a gente pense como é importante tomar as decisões da forma correta. Tomarmos decisões da forma correta. Existe uma frase que eu escutei um tempo atrás e eu anotei essa frase, que diz assim: essa frase é para os cristãos, ok? Frase para os cristãos. Anota essa frase, porque eu tenho certeza que você vai guardar essa. Eu escutei essa frase há alguns anos já, eu anotei. Eu tenho certeza que essa frase vai ficar guardada também com vocês. Diz assim: nós não tomamos decisões quando estamos muito tristes. E não assumimos compromissos quando estamos muito felizes. Certo? Vou repetir. Nós não tomamos decisões quando estamos muito tristes. E não assumimos compromissos quando estamos muito felizes. Ok? O que isso quer dizer? Para a gente poder agrupar tudo e entender melhor, é o seguinte: se você não deve tomar, ou se você não toma uma decisão quando você está muito triste, se você não assume um compromisso quando você está muito feliz, significa que você entendeu que você não toma decisões baseado no momento. Você não toma decisões baseado nas emoções. Que você precisa ter o entendimento correto para tomar decisões e assumir compromissos. Por que eu não tomo decisões se eu estiver muito triste? Porque as minhas decisões vão ser comprometidas, porque eu estou triste. Correto? E por que eu não devo assumir compromissos quando eu estou muito feliz? Porque da mesma forma que eu não posso ser levado pelo momento de tristeza, eu também não posso ser levado pelo momento de entusiasmo. Quem já assumiu um compromisso porque no momento estava tão entusiasmado com uma coisa, assumiu o compromisso, depois que parou para pensar, pensou assim: por que eu disse que eu ia fazer? Tenho certeza que muitos de nós já assumimos compromissos que depois a gente parou para pensar e falou assim: na hora eu não pensei. E eu assumi o compromisso sem pensar. Fui levado pelo momento. Eu estava tão entusiasmado que eu não parei para pensar no que isso implicaria. No que essa a minha decisão implicaria. Por isso, nós precisamos ter consciência de todas as decisões que nós tomamos. Para sabermos que em momentos que nós estamos muito tristes, não é bom tomarmos decisões. E no momento que nós estamos muito felizes, não é bom nós assumirmos compromissos. Nós sempre temos que pontuar todas as coisas para que a gente possa sempre tomar as decisões da forma correta. E o salmista vai nos ajudar a tomarmos decisões. Salmo 1.
Salmo número 1. Eu vou ler do verso 1. Bom, na verdade vou ler ele inteiro, tá? Salmo 1 inteiro. Que é curtinho, só 6 versos. Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa nos dirigir, nos guiar e ministrar as nossas vidas em nome de Jesus. Salmo de número 1. Nós vimos aqui que o salmista, ele nos diz, na verdade, que existem duas direções. Certo? Ele nos diz aqui que existem duas direções. No verso 1, ele diz que existe uma direção, que é uma direção que nós tomamos baseado na conduta de outras pessoas. Certo? Que quando ele diz ali, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ok? Então aqui ele está dizendo, existe uma pessoa que ela caminha conforme a direção de outras pessoas. E no verso 2 ele diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então no verso 1 ele diz que tem uma forma de conduzir a vida. E no verso 2 ele diz que existe outra forma de conduzir a vida. É claro que aqui ele está dizendo, existem duas formas, e eu já estou dizendo para vocês que a segunda que eu estou dizendo do verso 2 é melhor. Porque se você for guiado pela palavra do Senhor, você não está sendo guiado pelos conselhos de outras pessoas. Veja, ele não está dizendo que no 1 eu sou guiado por pessoas, e no 2 eu sou guiado por Deus. Parece isso, mas não é. Porque no 1 ele está dizendo assim, para que nós não sejamos guiados por pecadores e por ímpios. Correto? No 2 ele diz assim, medita na lei do Senhor. Sabe por quê? Porque é inevitável nós termos contato e relacionamento humano. E as pessoas sempre vão nos influenciar. As pessoas sempre vão nos influenciar. O que ele está dizendo aqui é que se você tiver o conhecimento correto, você só vai ser influenciado pelas pessoas que têm uma direção boa. Você vai saber a diferença dos conselhos que você recebe. Entende? A diferença entre seguir conselho de pecadores, de ímpios, ou a diferença de receber conselhos de Deus, que vão ser também através de outras pessoas. Mas nós vamos saber a diferença de quando é um conselho bom e de quando é um conselho ruim. Não porque a gente gostou ou não do conselho, mas porque nós sabemos que esse conselho vem de Deus ou não vem de Deus. Eu não posso gostar ou não deixar de gostar de um conselho pelo aquilo que me agrada. A palavra do Senhor muitas vezes não vai nos agradar. Muitas vezes ela vai nos confrontar. Muitas vezes os conselhos do Senhor vão ir exatamente de encontro àquilo que nós queremos, só que do modo ao contrário, vai dizer assim, não é isso. E a gente não gosta de receber conselho que a gente não queria ouvir. Por isso ele diz assim, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Não significa que tudo que você vai ler você vai gostar. Mas você entende que se você fizer isso, as suas decisões
elas vão estar de encontro com aquilo que agrada a Deus. E por consequência, aí vem o verso 3, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Lembram do texto que eu li no começo do culto? Salmo 52, verso 8 e verso 9. O que diz lá? Que nós somos como oliveiras verdes na casa de Deus. Que é como ele está dizendo aqui, uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. E essa corrente de águas é a mesma que eu usei no início, na abertura do culto. Quem é a corrente de águas vivas? É o próprio Cristo. É Ele quem nutre as nossas vidas. É Ele quem rega as nossas vidas. Através do quê? Da sua palavra. É a sua palavra que alimenta as nossas vidas. É assim que Cristo vai regando as nossas vidas, é assim que o Espírito Santo vai nos dando o sustento diário. Por isso que ele diz, medita nessa palavra, nessa lei, de dia e de noite. Porque da mesma forma que nós comemos todos os dias, quem aqui não come todo dia? Todo mundo come todo dia. Come, não come? Por que vocês comem todo dia? Por que vocês comem todo dia? Porque fica com fome, a Glaucia falou. Quem mais falou aí? Falei, gente, vocês vão ter que falar muito alto. Senão eu não escuto. Para dar sustento. Mais alguém falou? Então, a gente come porque fica com fome. A gente come porque precisa de sustento. Certo? Agora, você entende que você precisa ser sustentado por Deus? Aí vem a pergunta. E você come todo dia? Você se alimenta todos os dias? Agora eu não estou falando mais de comida. Eu estou falando da palavra. O que mais precisa ser sustentado? O nosso corpo físico ou o nosso espírito? É o nosso espírito. Só que qual que a gente alimenta mais? Na maioria das vezes. O corpo. Não é? Quem diga todo mundo, né, que começou a usar roupa de sair agora, né, faz pouco tempo, depois da pandemia, né? Elas apertaram no guarda-roupa esse período, né? As minhas roupas todas ficaram apertadas, não sei o que aconteceu. Encolheu, né? Na pandemia a roupa encolheu. Disseram que a nossa roupa ficou muito tempo sem a gente vestir, ficou com saudade e agora vem e aperta a gente, agarra a gente, né? Isso está acontecendo muito comigo. Mas o fato é que muitas vezes nós damos uma importância maior para algumas coisas do que para aquilo que realmente é essencial para a nossa vida. E o salmista está dizendo, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos nutrir todos os dias, porque assim como nós comemos comida para alimentar o corpo, nós também precisamos do alimento espiritual para alimentar o nosso espírito, para alimentar a nossa alma. Nós precisamos sustentar a nossa alma, nós precisamos sustentar o nosso espírito para fortalecer. Por quê? Porque, como eu disse, a mensagem é a respeito de tomada de decisão. Nós precisamos saber tomar as decisões. E da mesma forma que eu preciso comer todos os dias para sustentar o meu corpo, e da mesma forma que eu preciso me alimentar da palavra todos os dias para sustentar o meu espírito, eu preciso entender que todos os dias eu tomo decisões. E o dia que eu tomar o nutrido, eu vou tomar decisões erradas. Não é? O dia que nós estamos fisicamente mal, não é o dia que muitas vezes nós abrimos mão de fazermos coisas que muitas vezes eram até importantes? A gente fala, hoje eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não estou legal. Hoje eu não estou legal, então eu não vou fazer isso daqui. Percebe que isso é uma coisa que a gente percebe com facilidade, porque é físico. A gente percebe com facilidade. Hoje que eu ia fazer tal coisa, mas eu vou deixar para amanhã, porque hoje eu não estou muito legal, amanhã eu vou estar melhor, eu vou o quê? Vou comer bem hoje, vou me alimentar, vou me sustentar, vou dormir bem, amanhã eu acordo fisicamente melhor e vou fazer isso. Só que espiritualmente, muitas vezes a gente não pensa da mesma forma.
Nós precisamos tomar uma decisão, só que muitas vezes a gente não está forte espiritualmente, e aí muitas vezes a gente acaba tomando decisão mesmo sem se fortalecer primeiro. E aí vem muitas vezes as decisões erradas, que vão acarretar em caminhos que muitas vezes não vão ser aquilo que Deus quer para nós e, consequentemente, não vão ser bons para nós. Porque por mais que a gente goste ou não dos conselhos de Deus, uma coisa é fato: eles sempre são o melhor conselho para a nossa vida. Sempre são a direção certa para a nossa vida. Assim como Tiago nos afirma, Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Que diz assim. Tiago, vou esperar um pouquinho para vocês abrirem. Tiago 1, 25. Amém? Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte negligente, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Tiago, eu sempre chamo a atenção para uma coisa de Tiago. Tiago é aquele cara que ele vai dizer assim: você precisa ter conhecimento, mas não adianta ter só conhecimento. Você precisa colocar em prática. Você precisa colocar em prática. Então, falando em tomar decisões, essa é uma decisão fundamental para todo mundo. Essa é uma decisão fundamental para todo mundo. A primeira é do conselho do salmista: alimente-se da palavra da verdade. Certo? Esse é o primeiro conselho de hoje, para nós começarmos a tomar já uma decisão mais acertada, nos alimentarmos da verdade. Esse é o primeiro conselho. O primeiro conselho, o conselho do salmista. O segundo conselho, o conselho de Tiago. Sim, você precisa adquirir o conhecimento. Você precisa estudar a palavra, mas só isso não adianta. Você também precisa colocar em prática. Você precisa praticar essa palavra. Ou seja, é a segunda decisão que nós precisamos tomar. Estudar a palavra, entender a palavra, para quê? Para que quando nós formos tomar decisões, nós possamos seguir os conselhos corretos. Os conselhos que vão nos levar a um fim proveitoso. Amém? Segundo conselho, então, conselho de Tiago. Falou assim, sai da teoria e parte para a prática. Sai da teoria e parte para a prática. Só que aqui vai pegar um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque olha só o que Tiago faz. Olha só o que Tiago fala. Ele diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Ok? E aqui eu gosto do termo que ele usa para a palavra de Deus. Que é, olha o termo que ele usa, a lei perfeita da liberdade. Que eu estava dizendo, muitas vezes a gente vai gostar do que Deus fala e muitas vezes a gente não vai gostar. Só que a forma com que ele define aqui é incrível, porque ele diz assim: a lei perfeita da liberdade. A lei perfeita da liberdade. Você gostando ou não gostando, o que você precisa entender é, ela é perfeita para a tua liberdade. O que você gosta e o que você não gosta se juntam e te direcionam para a tua liberdade. Para a tua liberdade. Eu amei a forma com que Tiago define aqui. Mas não fica só nisso. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, ou seja, não é apenas se atentar, não é apenas saber. Né? Quando muitas vezes nós aconselhamos alguém, alguém já veio te trazer uma situação, um problema, e você disse assim: meu querido, minha querida, a Bíblia, na palavra de Deus, diz assim.
Aí a pessoa te disse assim, não, eu sei que a Bíblia diz isso. Eu não sei vocês, me dá nos nervos quando eu escuto isso. Porque aí entra todo o amor, né, que Deus pede para a gente falar com amor, né? Para a gente se controlar e não dizer assim, se você sabe, por que você não está fazendo? Porque é o que o Tiago está falando, não adianta só você saber, não adianta só você se atentar. Você tem que se atentar e perseverar nela. Não adianta só você dizer, eu sei, mas... Ó, você já deve ter ouvido isso. Eu sei, mas... Já ouviram esse mais? Esse mais não dói na espinha? Dói na espinha, né? Eu sei, mas... Quando vem o mais, você já sabe, vai vir uma desculpa. Vai vir uma desculpa. Só que é o seguinte, se a Bíblia diz assim, filho, filha, faça isso, ou não faça isso, adianta falar mais para Deus? Adianta falar mais para Deus? Deus, eu sei que você disse isso, mas... Você pode falar isso para as pessoas, você pode falar para mim, pode falar para o teu parente, para o teu amigo, mas adianta falar isso para Deus? Não adianta. Não adianta. Deus não aceita mais. E todas as vezes que Deus chamou alguém e tentaram dar um mais, por exemplo, Gideão, estou te chamando, Gideão, mas Deus, eu sou fraco, não adianta, você vai. Todas as vezes, quando Deus chama Moisés, mas eu não sei falar, alguns dizem que Moisés era gago, né? Eu não sei falar, eu não sou bom para falar. Não adianta vir com mais, Moisés. Não adianta vir com mais. Não adianta dar desculpa. Porque se eu estou chamando, significa que eu vou executar através da sua vida. Só que você precisa se atentar e perseverar. Ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. E perseverar, eu já vou dar uma dica para você que já é uma daquelas coisas que a gente não gosta de ouvir, tá? Quando a Bíblia diz assim, persevere nisso, sabe o que ela já está querendo dizer para você? Sabe o que ela já está querendo dizer para você? Ela já está dizendo assim, não vai ser fácil, tá? Ela já está dizendo isso. Porque se fosse fácil, ela não ia dizer para você perseverar. Ela só ia dizer, faça isso. Faça isso, porque é fácil, então faça. Agora, quando ela diz, faça isso e persevere nisso, ela já está dizendo assim, faça, você vai ver que não é fácil, você vai ver que é difícil, você vai ver que tem que dar trabalho, então persevera. Faça isso e persevere. Agora, vem aqui. Vocês acharam que ele tinha pego pesado? Ele não tinha pego pesado ainda. Agora vem. Porque ele diz assim, não sendo ouvinte negligente, certo? Não sendo ouvinte negligente. Aí você pensa assim, que ele está dizendo que não adianta só ouvir a palavra, não adianta só ouvir os conselhos da palavra de Deus, mas também precisa colocar em prática, certo? A gente pode enquadrar isso para quem está ouvindo. Ok? Então, se você se enquadra numa pessoa que tem ouvido, né? Você ouve teu pastor? Ouve? Que bênção, fico muito feliz, né? Que bênção. Agora, vamos pensar aqui, se você ouve, entendendo que o seu pastor te dá conselhos da palavra, amém? Entendendo que você recebe conselhos da palavra. Se você ouve, o que a palavra aqui está te dizendo? Não seja um ouvinte negligente, mas fazedor da obra. Ok? Então ele está dizendo assim, não seja um mero ouvinte, alguém que ouve e não faz, que não coloca em prática. Né? Você quer aprender mais? Qual que é o lugar de aprender, igreja? Fala bem alto para escutar.
escola dominical, certo? Aonde que a gente aprende? Escola dominical. O culto é para receber uma palavra de Deus. E a palavra de Deus está te falando. Escola dominical. Tem que aprender. Certo? Aí é que vem o detalhe. Seu pastor, mas eu estou ouvindo. Você está ouvindo, mas você está praticando? Essa é uma questão. A outra questão é, e quem nem está ouvindo? E quem nem está ouvindo? Agora eu quero pegar esse gancho de Tiago e chamar a tua atenção. E se você nem se enquadra num ouvinte negligente? Porque o ouvinte negligente é aquele que está ouvindo, mas não está colocando em prática. Mas e se você nem está ouvindo? Você já imaginou? Ser chamado de ouvinte negligente é legal? Não, não é legal. Não é legal. Agora, e se Deus chega para você e fala assim, não, essa questão do ouvinte negligente não é para você não, fica tranquilo. É porque nem ouvindo você está. Aí pega, né? Aí pega. Aí tem que fazer o quê? Estava evoluindo, né? O salmista deu um conselho, Tiago está dando outro conselho. Aí eu cheguei aqui no ponto que eu entendi que eu nem sou o ouvinte. O que eu tenho que fazer? Voltar. Opa! Eu achei que eu tinha avançado do conselho de Salmo para o conselho de Tiago. Eu tenho que voltar para o conselho de Salmo ainda. Porque nem quadrado ali eu estou ainda. E isso sempre vai refletir nas nossas decisões, irmãos. Sempre vai refletir nas nossas decisões. Muitas vezes a gente bate cabeça no ditado popular, a gente bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, e não sabe por quê. Porque está tomando decisão errada. Porque não está sendo guiado pelo conselho da palavra. Muitas vezes está sendo guiado pelo conselho de qualquer outra pessoa, e não pelo conselho da palavra de Deus. E não sabe muitas vezes por que está batendo cabeça. E como eu disse, muitas vezes não é fácil ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Assim como aconteceu em João, Evangelho de João capítulo 6. Todo mundo sabe que lá em João 6, Jesus está pregando e está, ó, vocês sabem, né? João 6, Jesus está o quê? Descendo a lenha. E Jesus está descendo a lenha. E o povo está começando a falar um para o outro. Rapaz, isso aí não é para nós não. Essa palavra aí está dura. Acho que Jesus não teve um dia muito bom, não. E ele está resolvendo descontar, né? Só que, na verdade, Jesus está ministrando o seu povo. Jesus está ministrando o seu povo. E muitas vezes, quando a palavra vai ministrar, quando Cristo ia ministrar, tinha vezes que as pessoas ficavam maravilhadas. E tinha vezes, como essa, em que o povo falou, oh, não gostei disso não. Hoje eu não gostei da ministração não, já ouviu isso? Você nunca falou, né? Mas você já ouviu. Você já deve ter ouvido alguma vez, né? Não gostei da ministração hoje não. Hoje não sei por que foi pegar no meu pé hoje, né? Aí eu fico pensando assim, abraça que é tua. Se está pegando no nosso pé, abraça que é pra gente mesmo. Não é? A palavra que confronta é ela que precisa, é ela que está tendo a mais dificuldade de entrar no coração que está com a terra batidinha ali. E aí, Jesus está apertando ali, Jesus está percebendo que ele está incomodando, e o texto fala isso, tá, gente? Que Jesus percebe que ele está incomodando, e que o pessoal está indo embora. Sabe o que Jesus faz? O que muitos fariam? O que muitos fariam? Sabe o que muitos fariam? Espera aí, deixa eu dar uma amenizada aqui, porque estou pegando pesado. Jesus, quando percebe
Jesus, quando percebe que o povo está incomodado com o que ele está falando, e que tem gente indo embora porque não está gostando, a Bíblia diz que Jesus endurece a palavra. Já estava dura. E a Bíblia diz que ele endureceu ainda mais a palavra. E ele endureceu ao ponto de toda a multidão, e a Bíblia relata que havia uma multidão ali ouvindo ele, toda a multidão ir embora, ficando apenas os 12. Ficaram só os 12 ali. E não satisfeito de ter ficado os 12, Jesus ainda pensa, talvez eles tenham ficado ainda de dó. E Jesus vira para os 12 e fala assim: vocês não viram que todo mundo foi embora? Vocês não vão também? Vocês não vão aproveitar aí também? Me diz que líder religioso faria isso hoje. Eu fico imaginando Jesus falando e o povo indo embora. Jesus tinha ali com ele o sonho da maioria dos pregadores do mundo. O que ele tinha? Uma multidão. O que todo mundo quer? Uma multidão para falar. E junta a multidão, e todo mundo pira quando junta uma multidão. Jesus deu uma lição tremenda para todo pregador e pregadora da palavra nesse dia aqui, nesse relato. E hoje, 2000 anos depois, um monte de gente não aprendeu. Ele viu aquela multidão e ele disse em si, ele disse assim: não é uma multidão que vai me seguir, porque a multidão não me quer. Só para vocês terem uma ideia, antes disso, Cristo tinha feito uma multiplicação. E que crente que não gosta de comer? Né? Fala que vai, agora está meio complicado, mas fala que vai ter comida, né? Num trabalho, numa atividade. O que acontece? Lota. Jesus tinha feito há pouco tempo uma multiplicação. E aí a multidão foi atrás de Jesus de novo. E quando Jesus começa a pregar, Jesus fala assim para eles. Foi aí que eles começaram a não gostar da palavra de Jesus. Jesus fala assim para eles: vocês não vieram atrás de mim. Vocês vieram atrás do pão e do peixe. Vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás do pão e do peixe. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês precisam ser alimentados. E sabe quem é o pão? Eu sou o pão. Vocês precisam comer de mim. E aí Jesus começa a pregar, e ele começa a dizer: se vocês querem ser verdadeiramente alimentados, vocês precisam se alimentar de mim. Aí o povo começou a não gostar mais. Foi assim que iniciou essa palavra de Jesus. E Jesus foi pregando sobre o alimento verdadeiro, o alimento que nutre a alma, o alimento que nutre o espírito. Só que as pessoas não estão interessadas no seu crescimento espiritual. As pessoas estão interessadas num Deus que dá aquilo que elas querem. Opa, peraí, eu vim atrás, eu vi dizer que você multiplica pão, que você multiplica peixe, que você alimenta todo mundo, o bem bom. O Deus que serve, o Deus que dá. E Jesus responde: não. Vocês precisam conhecer o Deus que vocês adoram. Não é o Deus que te serve, é o Deus que vocês vão servir. É o Deus que vocês vão adorar. Aqui não é supermercado que você vem buscar o que você quer. Aqui é o templo onde vocês vêm adorar o Deus que vocês servem. E do qual vocês precisam ser alimentados. Todo mundo foi embora, ficou só os 12.
E Jesus, mais uma vez, ele entende, eu preciso saber de fato quem está comigo. Eu preciso saber de fato quem é fiel a mim. Aí ele vira para os 12 e diz para os 12, vocês querem ir embora também? Versículo 66, tá? Capítulo 6, versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, que foi quem sobrou, será que vocês também querem se retirar? Se fosse hoje em dia, com certeza o pregador ia virar para esses 12 que sobraram e ia dizer assim, graças a Deus vocês ficaram, alguém ficou. Graças a Deus, vocês, obrigado gente, que vocês ficaram. Não, Jesus virou para os 12 e falou assim, vocês também não querem ir? Jesus precisa saber quem é dele de verdade. E muitas vezes Jesus vai pesar a sua palavra, muitas vezes Jesus vai medir a fé do seu povo para saber de fato quem está com ele de verdade. Para saber de fato quem fica firme com ele, e não com o que ele pode oferecer, mas com ele de verdade. Então Pedro vai dar aquela resposta maravilhosa. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro entendeu. Não é o pão, não é o peixe, não é o milagre do cego, não é o milagre do paralítico, é quem dá a direção certa. Ele falou, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se eu quero mais, em outras palavras, Pedro disse assim, Senhor, eu posso, é engraçado isso, Pedro não disse que gostou da mensagem de Jesus. Não é? Ele não disse que gostou da mensagem. O que ele disse foi o seguinte, é o que eu preciso. Eu preciso ser bem direcionado para tomar as decisões certas. E aqui Pedro toma a decisão certa. Fala, Senhor, para onde eu vou? Se é só você que dá o direcionamento certo. Se é só você que dá o direcionamento certo. Se eu tomar a decisão que eles tomaram, eu estou tomando a pior decisão da minha vida. Porque é só você que dá a direção certa. Amém? Amém. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Paulo, ele vai nos dar o direcionamento do pensamento. Ele vai nos direcionar em nossos pensamentos. Esse é o terceiro ou quarto conselho, né? Primeiro conselho, o conselho do salmista. Não siga o conselho dos pecadores, dos ímpios, das outras pessoas. Siga o conselho da palavra de Deus, de quem te direciona através da palavra de Deus. Você gostando ou não. O importante é ser um direcionamento de Deus. Segundo conselho, conselho de Tiago, não apenas ouça, mas também coloque em prática. Terceiro conselho, conselho de Pedro. Sempre decida por Cristo. Sempre tome a decisão por Cristo. Porque Cristo é o único que te dá o direcionamento para a vida eterna. Cristo é o único que te dá o direcionamento para a vida eterna. E o quarto e último conselho, o conselho de Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, ouça de Cristo e fale para Cristo. Você já ouviu de Cristo, também fale para Cristo. Ou seja, mantenha um relacionamento com Cristo. Você já ouve de Cristo, fale também para Cristo.
direcione a Cristo aquilo que o teu coração tem ansiado, direcione para Cristo quais são os teus anseios, quais são as tuas angústias, quais são as tuas petições. Algumas versões vão dizer, sejam conhecidas as vossas petições, né? Continuando, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Uma coisa que eu tenho dito para muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia, eu tenho pessoas que têm me procurado buscando aconselhamento. Eu tenho dito o seguinte: pelo que você está me falando, você tem tido muito tempo ocioso. Você precisa ocupar a sua mente. Você precisa se ocupar. E aqui Paulo diz do que nós precisamos nos ocupar. No que nós precisamos ocupar a nossa mente. Versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz lá, versículos 6 e 7, ele está falando sobre esse relacionamento. Da mesma forma que você ouve de Cristo, fale para Cristo. Tem esse direcionamento entre você e Cristo. E a partir do versículo 8 e versículo 9, ele vai dizer assim: ocupe o seu pensamento, ocupe a sua mente. O 9, finalzinho do 9, ele ainda vai completar, porque ele vai dizer, não é apenas ocupar a mente, é também praticar. Ocupe a sua mente e pratique. Ou seja, não deixe a sua mente vaga. Mente vazia é o quê? Mente vazia é a oficina do diabo. Então ocupe a sua mente. Ocupe a sua mente. Porque se você não ocupar a sua mente, o diabo faz isso por você. Você quer que ele faça isso por você? Não, então não dê espaço para ele. Porque ele ama um espaço vago. Ele ama um espaço vago. Ele ocupa mesmo. Ele ocupa mesmo. Então não dê esse espaço para o diabo, mas ocupe a sua mente e pratique aquilo que Deus tem ensinado e ordenado para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos colocar em pé. Você que está em casa também, que você possa se colocar em oração nesse momento. Que nós possamos aprender com esses conselhos que nós recebemos. É o conselho do salmista de ouvirmos as pessoas certas, né? Sermos aconselhados pelas pessoas certas. O conselho de Tiago que disse, não apenas ouça, mas coloque em prática tudo aquilo que Deus tem ordenado. O conselho de Pedro que diz, por mais que eu não goste do que o Senhor falou, Jesus, eu estou contigo do mesmo jeito, porque eu sei que é o direcionamento que eu preciso. Muitas vezes pode não ser o que eu gostaria de ter ouvido, mas é o que eu preciso para continuar caminhando para a vida eterna. E o conselho de Paulo, que nos ensina que muitas vezes nós não fazemos aquilo que nós gostamos, mas sim aquilo que nós precisamos dentro da vontade do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor Deus, pela vida de cada irmão e irmã aqui reunidos comigo, ou também reunidos conosco através da live, ó Pai. Eu oro, Senhor Deus, por cada vida. Oro, Senhor Deus, por cada família, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor Deus, a tomarmos as decisões da nossa vida. Que nós possamos aprender, Senhor Deus, que nós tomamos decisões, mesmo quando nós não estamos achando que estamos tomando decisões. Nós estamos sempre tomando decisões. E nós precisamos saber quais são as decisões que nós estamos tomando. Porque muitas vezes, por não tomarmos uma decisão consciente, nós acabamos tomando uma decisão que foi colocada para nós. E nós precisamos estar cientes de tudo aquilo que nós estamos fazendo, de tudo aquilo que nós estamos ouvindo e de tudo aquilo que nós estamos praticando. Pai, nos ensina a nos alimentarmos
através da Tua palavra, Senhor Deus, e sermos guiados, ó Pai, através dos conselhos de pessoas fiéis à Tua palavra. Que nós possamos ser bem direcionados e possamos tomar as decisões de vida eterna. Assim como Pedro nos ensinou, que nós tomamos as decisões sempre visando a vida eterna. Sempre visando aquele que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos estar sempre sendo direcionados pelo Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Que assim seja em nossas vidas hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, só reforçando, quarta-feira temos culto online às 20 horas. Amém? Eu espero vocês, quarta-feira, às 20 horas, para o nosso culto online. Tá bom? Amém? É que eu vou ficar esperando vocês lá, hein? E quando vocês entrarem, manda uma mensagem lá para eu ver que você está lá, tá? Domingo de manhã, agora eu sei que a escola dominical vai dar 50 pessoas, né? Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical, ok? Baixa lá o Zoom e entra lá, porque a gente tem aprendido muito nas nossas escolas dominicais. Quem está assistindo, confirma para mim, por favor. Amém? Viu? E foi bonito. Então, domingo às 9 horas da manhã, nossa escola dominical, para que a gente possa aprender mais e mais e crescer mais e mais. Sempre estamos aprendendo, né? Sempre estamos crescendo, aprendendo com a palavra de Deus, através do Espírito Santo. E domingo que vem, às 19h30, nosso culto. Eu espero todos vocês aqui, todos que podem vir aqui presencialmente. Lembrando, domingo que vem é Santa Ceia. Domingo que vem, Santa Ceia. Nossa Santa Ceia sempre é servida de forma individual, tudo muito bem cuidado, higienizado, tá bom? Então, super seguro, tá? Então eu espero todos os irmãos e irmãs no próximo domingo aqui para o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Não se esqueça, você é a igreja mais linda que existe. Pena que eu não posso ver vocês sorrindo agora, né? Mas vocês estão, né? Amém, amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, muito próspera, em nome de Jesus. Faz assim para você receber a bênção do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu abençoo, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.